Eu lembro que essa transição de 50, 60 quilos para os 70, próximo do 80, foi meio que treinando, fora uma dica de um grande amigo meu que fez uma referência às pessoas que acabam tomando soro na África. Então vamos tomar soro. A gente enchia garrafas de água com sal e açúcar. Ficava tomando soro Nossa, cara, tá no vendo? treino para ver se ganhava peso. Ganhou, né? É, retenção, sei lá, que quando você é novo, o Ninguém sabe corpo se foi da rapadura, do sabe lá amendoim, se do a gente quase hipercalórico, não morreu de do pressão soro. alta, né? Tanto sódio. Olá, gente, sejam bem-vindos mais uma vez a. Bom, Não dá pra cortar esse pedaço é, aí, desde que ele começou. vou começar de novo. Oi, gente, mais uma vez estamos aqui. Ai, gente, peraí. De Boa, novo. tô de boa, não tem... Oi, gente, sejam bem-vindos mais uma vez ao Viver Bem a 2. E hoje quem vai falar vai ser o Beto. Beto vai contar para vocês um pouquinho da trajetória dele nesse mundo do esporte, da musculação, do mundo fitness, né? E como que tudo começou, né, amor? Como Isso que aí. você, por que você decidiu entrar nesse mundo, começar a treinar, até onde você chegou, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, gente. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Quero convidar para que vocês se inscrevam aí no nosso canal. Ative o sininho das notificações, não deixem de curtir, de compartilhar, de comentar esse vídeo. Eu acredito que vai interessar aí a muitos rapazes que desejam ficar fortes. Vamos E lá, grandes é isso coisas aí. o Beto tem aqui para contribuir na vida de vocês, tá bom? Vai ser legal. E é isso Peguem aí. a pipoca, o refrigerante zero, pegue sua salada Aí sim. e o seu suco zero. E E bora pro vídeo. Então, gente, para começar, vamos conhecer o Beto antes da musculação. Como que era, amor? Como é que era o seu físico nessa época, né? Antes de você começar a treinar. então, eu sempre fui muito magrinho, né? Eu acho que peguei um pouco ali, parte da genética do meu pai, que tem a tendência a ser magro. Em um determinado momento, eu tinha alguns primos, mais velhos assim, que eles já tinham se inserido na academia, estavam fazendo musculação e tal. Isso por volta de 8 anos de idade, mais ou menos. E eles me mostraram um pôster do Arnold na época, eu estava estreando o filme O Predador, onde o Arnold está com um fuzil de lado, assim, com o braço bem forte. E aí, esses meus primos treinando, fazendo academia. Estavam Fazendo lá física. fazendo física, fazendo um fitness. E aí, eles falaram, a gente vai ficar igual aquele cara ali do pôster. Era o Arnold Schwarzenegger. E aí eu olhei aquele braço e tal. Aí eu, caramba, deve ser massa, né? Eu era muito fã desses meus primos, eles foram ficando fortes e tal. Essa foi a minha primeira, assim, estalo para poder fazer exercício físico e mudar o formato do meu corpo, com 8 Certo, anos. 8 anos. Depois, já né, no início ali da adolescência, eu era o patinho feio da escola, então, assim, eu não me dava muito bem com as menininhas e tal. Em um determinado momento, eu sempre fui muito bom nos esportes, né? Eu sempre fiz muito esporte, joguei basquete, joguei futebol. Em um determinado momento entrou na capoeira. Uhum. E aí eu fiz muitos anos de capoeira, dei aula para criança até. E aí, uma vez a gente estava jogando bola e normalmente quem está acostumado a jogar bola sabe que quando a gente não tem colete para diferenciar entre um time e outro, fica um time sem camisa E e com um time camisa. com camisa, né? E aí ficaram as menininhas na beirada do campo gritando, assobiando. Edilberto! Não, nossa, você tá demais e tal, não sei o quê. Aí eu perguntei, mas pra que esse barulho todo? Eu achei que elas estavam elogiando que eu tava jogando demais. Aham. Pra mim era tão fora da Ô, realidade o elogio físico. bichinho. Eu usei aparelho por 4 anos, eu tinha os dedos tudo torto. Eu realmente era o patinho feio mesmo. Mas nessa época da capoeira, então, já, por causa da capoeira, tu pegou um Aí corpinho, o né? físico foi mudando, só que ali eu Aham. não sabia que o físico tá mudando, porque isso não era uma preocupação, não era algo que eu Uhum. ficava olhando no espelho e preocupado se tá mudando, não tá. Uhum. E eu fazia barra e paralela, até tinha algumas competições de paralela que eu, Fazia. na época, eu ganhava as competições de paralela.
E aí foi a primeira vez que as meninas, não, a gente está subindo para você. Aí eu falei, caramba, então o corpo é algo que pode esconder a minha cara feia. Tu tinha cara feia? Não, eu tinha o dente torto, né? Então assim, eu era o patinho feio, não me sentia bonito, eu não sei se Eu era. acho que tu era. Já vi umas fotos tuas de criança, era Continua feio, bonitinho. Não, era bonito. Aí, aí eu sei que eu tive esse segundo estalo, que é o que você aparentemente ter um corpo bonito chama a atenção das menininhas numa fase da adolescência que em alguma medida você sempre quer se destacar, né? Uhum. E aí comecei a fazer barra paralela, tinha um motorista da Kombi. Te levava Será pra que ele escola? vai me achar? O nome dele era Orestes. Orestes. É, ele me levava para a escola e ele já treinava na academia de maromba na época. Ah, que legal. E assim, hoje pelos parâmetros, eu sei que ele não era tão forte quanto eu fiquei, mas para mim o cara era muito grande, Gigante. muito forte, porque a minha referência era assim, eu não tinha referência na verdade, né? Uhum. Então para mim ele era muito grande, definido assim, e tal, e aí eu falei, cara, eu quero ficar igual o Orestes. Aí ele falou, A velho, referência virou Orestes. faz barra paralela, flexão na cama e abdominal. Esse Primeira foi o primeiro prescrição de treino. prescrição de treino foi feito pelo professor Orestes, motorista da Kombi. Flexão na cama. Flexão na cama, no chão e abdominal. Essa era o treino que eu fazia pela primeira vez na minha vida, com o intuito de tentar mudar o físico ali em alguma medida. E aí, depois dessa fase, eu entrei no quartel. E no quartel, lógico, tem os testes físicos, né, avaliação física. E tem treinamento físico sempre, né? Tá sempre tendo, né? Principalmente no primeiro ano ali, a exigência física é muito grande. Uhum. Só que é mais no âmbito do desempenho, né? Você tem que correr longos períodos, resistir a provas de resistência física mesmo, né? Subir corda, pular muro. E aí, nessa área do desempenho ali, no batalhão da Polícia da Aeronáutica por um ano. E aí era muita ralação, muita corrida. Pra você ter ideia, eu entrei na Força Aérea Brasileira com 57 quilos. Uau, você tem 1,81m. Com Nossa. 57 quilos. Assim que acabou esse primeiro ano que eu fui transferido para o Ministério da Aeronáutica, aí nessa época, nesse período você trabalha em sessão, com computador, aí o salário sobe um pouquinho. Anos depois eu também fui promovido, aí nesse momento eu consigo patrocinar eu mesmo, né, a minha academia, os meus suplementos. Aí porque naquela a investir. época os pais, meu pai também pensava assim, meu pai e minha mãe, pensavam que a academia era futilidade, era coisa, menino, vai fazer algo que dê futuro. Exatamente, e fora que os suplementos são avaliados como bomba, né? Essa bomba aí, você tá tomando essas bombas, faz mal. Ali eu já estava encantado, já tinha ganhado alguns quilinhos já estava ali encaminhando ali para os 70, 80 quilos. E aí eu cheguei na primeira estagnação, 80 quilos, ficava ali insistindo, treinando numa rotina legal, mas eu não conseguia me desenvolver. E aí, e na época a gente tinha mais dificuldade à informação, então eu fazia assinatura de revista, chamava Super Treino. Oh. Galera das antigas vai lembrar dessa revistinha Super Treino, que você fazia uma assinatura, se eu não me engano, de 20 ou 30 reais mensais e a cada 2 meses você recebia uma revista. E aí eu comecei a ler sobre treinos, né? De prescrição de treino para atletas americanos, prescrição de treino para atletas nacionais. E aí, lógico, nessas revistas tem as propagandas, não só de suplementação, mas também tem propagandas de atletas falando, né, do consumo e tal. Os meus amigos já faziam musculação em academia e recebiam orientação do uso de suplemento alimentar. E aí foi a primeira vez que a gente rateou ali um hipercalórico. Era muito chamava bom ratear hipercalórico. Might One. E aí o combo era Might One com Amino 222. A galera das antigas também vai lembrar do Amino 222, um potinho preto ali. Era sabor cereja, guaraná e tal. Então eu combinei o hipercalórico com Amino 222 e eu lembro que essa transição de 50, 60 quilos para os 70, próximo do 80, foi meio que treinando.
eu batia amendoim com rapadura Rapaz! como pré-treino. Quando sobrava um dinheirinho ali, alguma coisa minha mãe me dava, eu conseguia ali de ratear, entrar no rateio do suplemento alimentar. E aí consegui desenvolver ali comendo e usando esse suplemento e rapadura com o segredo amendoim. Tá na rapadura. Fora uma dica de um grande amigo meu que fez uma referência às pessoas que acabam tomando soro na África. Então vamos tomar soro. A gente enchia garrafas de água com sal e açúcar. Ficava tomando soro. Nossa, cara. No treino para ver se ganhava peso. Ganhou, né? Retenção, sei lá. Quando você é novo, o Ninguém corpo sabe se foi da rapadura, do amendoim, do a gente hipercalórico. quase não morreu de pressão soro. alta, né? Tanto sódio. Enfim, mas essas são as fases que a gente passa e sofre também, né, com falta de informação, né? Era escasso o nível de informação nesse período. E aí depois que eu vou pro quartel soro. E começo, tomo soro, aí fico inchado, retido. Nessa fase no quartel é a primeira vez que eu contrato uma nutricionista, entendendo ali pelas informações que as revistas me davam, que como é que foi a história? Eu estava lendo a trajetória do Ronnie Coleman, né, que foi um dos maiores fisiculturistas entre o ano 2000 e 2010 ali. Ele saiu de 10º colocado para 1º colocado e o único ajuste que ele fez foi a dieta. Uau. E aí, para mim, despertou. Falei, cara, naquela época era o maior ser humano do planeta. Detentor realmente de títulos subsequentes, são 8 anos ganhando o maior campeonato de fisiculturismo do mundo. E esse cara sai de 10º para 1º, e desde o 1º ele ganha 8 anos seguidos. Uau. Apenas com ajuste nutricional. Aí eu falei, cara, então o meu problema... O segredo tá na comida. É a dieta. E aí eu vou lá, numa nutricionista convencional, e consigo romper ali a barreira dos 75, 80, para próximo dos 90, 92, com as orientações dela. E aí, lógico que a revista, né, sempre divulgando o esporte, o fisiculturismo, eu queria chegar nos 3 dígitos, né? Eu falei, cara, eu quero ver como é ter 100 quilos. 100 quilos. E aí, nesse momento, eu chego dos 92 e entro numa nova estagnação. Um mútuo processo ali de interrupção de desenvolvimento que dura quase 1 ano e meio, bem próximo de 2 anos com o mesmo peso. E aí foi quando eu comecei a frequentar e assistir os campeonatos de fisiculturismo aqui em Brasília. E um desses campeonatos eu já começava a ouvir ali, por exemplo, quando eu saí do quartel, eu comecei a trabalhar em academia, porque eu já tinha, né, entrado na faculdade, e comecei a estagiar, e comecei a trabalhar em loja de suplementos. E aí eu comecei a estudar muito suplemento e tal. E aí, em um determinado momento, eu encontro os eventos de fisiculturismo da cidade. Aí eu comecei a assistir mais de perto, né, ver de perto os atletas ali, e conhecer alguns atletas. E em uma determinada competição, eu resolvi subir no palco para ver se aquilo que eu estava assistindo era muito diferente do tamanho que eu já tinha assumido. E aí eu percebi, né, com a minha experiência ali, tipo, muito embrionária, muito inicial, que tinham as categorias, né? Então tinha categorias de pessoas mais leves, intermediárias e os mais pesados. Então eu ficava ali em cima do palco olhando, né? E as pessoas me ajudando. Ó, esse aí tá no mesmo tamanho. Não, esse aí tá bem maior que você. Sai de perto desse aí. Esse aí você tá maior. E pessoas do meio do fisiculturismo também. Por que você não compete? Por que você não compete? Então, mesmo me olhando assim, trabalhando na loja, aparentemente eu já tinha adotado um volume que existia um potencial de competição ali. Eu falei, pô, se as pessoas estão falando, então algum potencial eu tenho. Sim. E aí um amigo meu, que eu tinha feito essa amizade fazendo um estágio na Academia NASA Sul, resolveu competir em Goiânia. E aí, assim, eu lembro que eu tinha um físico um pouquinho melhor do que o dele. Aí eu falei, cara, se você vai, eu também vou, né? Porque se for passar vergonha, passa longe de casa. Lá em Goiânia ninguém conhece mesmo. E aí a gente foi para Goiânia, né? Fui ajudado ali por atletas também, renomados na época, ali, atletas locais,
que me ajudaram com pose, me ajudaram com pintura. Eu cheguei lá sem tinta, eu ia subir no palco sem tinta e sem bronzeamento, sem nada, eu subi branco. Aí os caras, não, cara, você precisa pintar. Aí eu pintar, velho, eu nunca tinha ouvido falar em pintar. Pra você ter ideia, o cara me emprestou a tinta. Parte da tinta que sobrou e eu me pintei com a tinta emprestada no backstage. Uau! Como é que tu fez a preparação para esse campeonato? Cara, foi bem interessante porque nessa fase, quando eu cheguei a estagnar, conhecendo os atletas, eu me deparei com um atleta antigo e bem conhecido aqui em Brasília, chamado Emanuel, ele já faleceu, que era tricampeão brasiliense de fisiculturismo. Aí eu falei, cara, se esse cara é tricampeão, com certeza ele tem informações que vão me ajudar a sair dos 90 para os 100, porque eu só queria os primeiros 3 dígitos na balança, eu queria pesar 100 quilos. E ele, mais baixo do que eu, já pesava 106, 109, chegou até 113 quilos, nossa, bem mais baixo do que eu, ele era muito grande, muito grande. E aí eu fui lá e conheci, e eu comecei a preparação, e de fato eu cheguei nos primeiros 3 dígitos ali, bem retido, bem fofo, né, bem roliço. Mas acho que a primeira fase, assim, para o seu corpo se adaptar, é normal você chegar em off, né, os 3 dígitos na balança, bem retido, sem muita qualidade. Aparenta até ser gordinho, né? Quem vê de fora parece que é gordinho. E aí eu chego a esse convite desse meu amigo e aí eu faço contato com o meu nutricionista. Cara, tem uma competição em Goiânia daqui a 4 semanas. Um mês para preparar. Você acha que dá? Aí ele passa aqui no consultório tal hora. Aí eu, beleza, fui lá que eu quero te dar uma olhada. Aí ele vai lá, tira a camisa aí. Tirei a camisa, bermuda, fiquei ali de sunga, ele olhou, fica de costas. Aí ele falou assim pra mim, você sabe que tem pessoas se preparando a média de 12 até 15 semanas, e você só tem 4. Então, assim, vai ser sofrido. Mas eu acho que dá. Você quer ganhar? Aí eu falei, não, cara, eu não tenho pretensão de ganhar porque é a primeira vez. Mas eu quero ver como é que vai ser o meu desempenho, como é que é a minha experiência no fisiculturismo. Ele, não, vamos tentar fazer o melhor que dá com o tempo que você tem. E aí ele já sugeriu 1 hora de aeróbico em jejum, escada, subindo de 2 em 2, porque o meu ponto fraco era a perna. Eu comecei a treinar a perna com um fisiculturista chamado Zelito, bem tradicional aqui de Brasília também, que me ensinou a treinar a perna. Era fisiculturista na década de 70. E eu precisaria melhorar a maturidade muscular para quando eu começasse a enxugar a perna, não perdesse muito volume, né? E aí eu comecei a fazer aeróbico em jejum, ele passou bloqueador de carboidrato, bloqueador de gordura, dieta restrita e tal. Zeramos carboidrato bem próximo da... E aí ele me pediu para eu cozinhar 5 quilos de arroz para fazer o carb-up. E com água destilada, sem sais minerais para não reter. Esses 5 quilos você ia consumir em quanto tempo? Eu teria que consumir no dia da competição. Então, saindo aqui de Goiânia, daqui de Brasília para Goiânia, de carro, eu ia comendo o máximo que eu dava conta. De arroz? De arroz para poder... Só arroz? Só arroz. Era carb-up, né? O up de carboidratos. Que e era com água destilada? Minha mãe, tadinha, sofreu demais nesses períodos, né? Porque... até eu aprender a cozinhar, minha mãe que tinha lá, né, uns cuidados com as panelas dela, então ela não queria ninguém mexer, ela tinha que cozinhar. Aí eu falei, mãe, tem que fazer 5 kg de arroz. E com essa água, eu comprei 3 galões ali de água destilada e... Só que como não tem... Por que tinha que ser com água destilada? Então, porque a água tem sais minerais. Os sais minerais são sódio. O sódio retém líquido. E aí eu ia ficar retido. Não podia ter sódio, não. Não podia ter sódio. Já estava num período de desidratação. O consumo de sódio ia embaçar. O músculo fica escondido na hora das poses e oculta as definições do corpo. Nossa. Então eu tinha que fazer um up, né, uma super dosagem de carboidrato. Mas eu não poderia inserir nenhum tipo de sódio para não atrapalhar. E aí minha mãe falou que assim... Cara, 5 quilos de arroz, eu tô pensando aqui. 5 quilos de arroz. Em poucas horas. Horas ali, horas. Até de um dia para o outro, assim, mas horas.
Gente, E só que, como não tem sais minerais, a minha mãe falava, cara, esse arroz não cozinha. Ela demorou, tipo, 4 horas que para cozinhar. isso, meu? Porque ele ficava fervendo nessa água, o sódio não entra no alimento, então ele não cozinha, ele fica. Ficou. E aí, né, minha mãe ali, tadinha, sofrendo para poder alimentar o bodybuilder. Enfim, eu sei que eu consegui comer dos 4 potes de sorvete que eu consegui levar cheios, De arroz? eu consegui comer 1,5. O restante eu acabei doando para uma dor de rua assim que eu saí, assim. Eu falei, cara, não Não acabou dá. a competição, eu não vou comer esse arroz. E torci ali, né, para que isso servisse de alimento para esse rapaz ali. E aí essa foi a minha primeira experiência, porque eu tive a surpresa de ficar em 4º lugar na competição. Fiquei em 4º Olha. lugar e o segundo colocado veio com o troféu na mão falando, cara, eu achei que você ia ganhar. Você estava muito bem definido. Só que eu tinha pouco volume, né? E aí a característica da própria NABA, que é a National Association Amador Bodybuilding, que era a federação onde o Sardinha começou a carreira dele, Olha. da NABA. Eles preconizavam atletas com maior volume. E a IFBB, que é uma das mais famosas, até chegar a Muscle Contest recentemente, ela que chancelava o Mister Olímpia, a maior federação do mundo, preconizava qualidade. Então você não precisava ter muito volume, mas você tinha que estar muito bem definido. Então talvez o meu físico naquele período estava muito mais adequado para IFBB do que para NABA. Uhum. Mas eu fiquei feliz pela experiência, ver o 4º quanto é que o meu lugar, corpo mudou. E isso começou a gerar muito uma curiosidade. E nós vamos deixar aí a foto da época do campeonato. Eu vi a foto e tinham muitos atletas, né? Competindo. Você ficou em 4º, mas eram vários atletas, né? Não, eram 4 atletas. Ah, você ficou Não, em na último, verdade então. foram 5 atletas. O último foi aquele nutricionista famoso, Fake Nery! E o meu veredito, Deus me perdoe, Fake Nery! Rodrigo Góes. O Rodrigo Góes ficou em 5º e eu fiquei em 4º. Eram 5 atletas, eu fiquei em 4º e o Rodrigo Góes ficou em 5º. Beto já ganhou do Rodrigo Góes. Eu já vi foto dele que ele me cortou, assim, tinha o meu braço aparecendo assim. Poxa! Eu sou doido pra achar essa foto, né, do palco, pra ver se aparece o Rodrigo Góes e eu do lado. E aí, se o Rodrigo Góes quiser mostrar a foto aí pra provar, será que ganhou mesmo? Será que não ganhou? E ele era fake Nery? Ele sempre foi muito engraçado. Sempre foi muito engraçado, né? Mas tive pouco contato, foi a primeira vez que eu o conheci, depois eu fiquei sabendo que ele era de Brasília. A gente teve encontros muito rápidos aqui em Brasília. Mas depois a gente perdeu contato totalmente, assim, era só eu e tchau, frequentava ali academias bairro muito próximo e tal. Mas nunca fui muito próximo dele, não. Mas ele ficou em 5º e eu fiquei em 4º. E aí eu ganhei um pouco de segurança. Eu falei, caramba, legal. Acho que eu tenho chance. E nessa preparação, e para esse nutricionista, predominantemente a minha dieta era feita de suplementos. Eu até vou mostrar uma foto para vocês aí da pirâmide de suplemento, que eu tirei uma das fotos, que não é a maior pirâmide que eu já montei de suplemento, vou deixar aí para vocês verem também. Outro famoso ícone aqui de Brasília chamado Kleber Caramelo. Entrou no fisiculturismo como comentarista, ele se tornou nutricionista e tal. Ele me indicou um nutricionista na época, um nutricionista que ele considerava muito bom, chamado Paulo Rua, que virou um grande amigo meu amigo até hoje. E falava que esse cara era muito bom e que talvez poderia me ajudar a montar uma próxima dieta e poderia talvez fechar algum tipo de parceria, poderia tentar alguma coisa com ele, porque o meu nutricionista atual que tinha me ajudado, eu não conseguia mais pagar, não tinha mais recurso financeiro para manter a consulta, e que talvez eu teria ótimas informações com esse outro nutricionista que me foi indicado, e que talvez o preço não seria tão alto assim. Nessa época tu tinha por volta de quantos anos? Uns 22? Cara, isso foi em 2011, minha primeira competição. De 2011 para 2012 foi quando eu conheci o Paulo Rua. Tem 13 anos, né? E aí Novinho. eu fui lá.
mandei mensagem para ele no Facebook. E aí ele, não, dá uma passada aqui no consultório pra gente conversar. É só uma conversa. E aí eu fui contando até essa parte que eu tô contando aqui para vocês, eu creio que eu contei de como é que foi a trajetória. E aí ele gostou, eu falei, cara, gostei do seu projeto, gostei, eu vou te ajudar. E aí ele começou a me ajudar sem custo. Ele nunca me cobrou por nenhuma dieta, até então. E aí foi quando eu obtive a experiência de fazer uma dieta com predominantemente comida. Então, Sem muitos suplementos. vou mostrar para vocês uma foto do meu campeonato de 2011, como era o meu físico, e um ano depois com 10 quilos a mais. Então, de um ano para o outro, foi uma diferença de 10 quilos. Uau! Né, eu competi, se eu não me engano, em 2011. Era na categoria clássico, até 1,80, e eu estava pesando 83 quilos, e no ano seguinte eu cheguei a 93 quilos, em peso de competição, né? Então, ver como o alimento, para quem quer construir, já fica as primeiras dicas, como o alimento faz a diferença, né? Para você construir realmente um físico, para você que quer hipertrofia, é muito melhor que você se atenha aos alimentos sólidos, arroz, feijão, batata, carne, frango, peixe, do que se apegar muito a suplementos alimentares, né? O físico é totalmente diferente, a construção é como se, ele mesmo me falava, é como se você estivesse fazendo uma construção com cimento, tijolo, areia, pedra, né? O suplemento, ele ajuda, por isso que chama suplemento, apenas para suplementar, mas ele não pode ser usado como um substituto de uma refeição, né? Muitas pessoas pensam que o segredo está no suplemento, né? Que não é possível sem o uso de suplemento. É verdade. Eu faço a minha estreia em Brasília. No off, você alcançou 100 quilos que você pretendia lá atrás? Então, já com o Manuel, eu cheguei no primeiro 100 quilos, aí eu sequei para a primeira competição. Para a competição de 83. Então, eu tive essa redução aí em 4 semanas, né? E aí, depois eu volto a ganhar peso, conheço o Paulo Rua, e aí eu começo a ganhar peso novamente para a competição de 2012, a minha estreia em Brasília em 2012, eu fiquei em segundo colocado, fui vice-campeão brasiliense, que é esse troféuzinho prata aqui em formato de taça, o vice-campeão, esse ali é o vice-campeão em 2013, é um ano depois desse. Esse aqui foi o vice-campeão brasiliense de fisiculturismo. Em Brasília. Que a preparação feita aí pelo Paulo Rua, eu conquistei o vice-campeão. Perdi para o atual tricampeão da época. Chama Ed Carlos, o atleta. Ele já ia para a terceira competição, ganhou, e eu perdi para o tricampeão. Fiquei em segundo. Quantos atletas competiram nesse daí? Nessa categoria, eu, Ed Carlos, o menino que está morando lá nos Estados Unidos. Se eu não me engano, eram 5 atletas também, porque era na categoria pesada. Eu já estava competindo na categoria de até 100 quilos, que chama pesado. Acima de 100 quilos é super pesado. Então, eu já estreiei numa categoria pesada. E essas categorias pesadas não tem muita gente, né? Não tem muito atleta. Pelo menos, não sei como é que tá hoje, né? Na minha época, você ter 100 quilos para competir não é muito comum. É mais raro, né? Eu tive essa surpresa, né? Porque você estreando em Brasília, ninguém me conhecia. E tu já chega sendo vice-campeão brasiliense, então... Legal. Realmente é um feito, né? Pra mim é um feito. Falei, caramba, já chegou... E aí foi quando a galera me conheceu. Eu falei, caramba, esse cara saiu do nada, já chega num vice-campeonato aí. E aí... Aí tu tomou gosto. Tomei gosto. Nessa época, o Paulo estava com uma equipe, então teve outros atletas que foram campeões em 2 categorias diferentes, campeão da Master com um atleta chamado Careca, aqui de Brasília. Ele ajudou um time inteiro, né? Todo o time ele ganhou algum troféu nesse período, foi bem legal essa preparação. Legal. No ano seguinte, ele teve uns problemas pessoais e eu acabei competindo sozinho. E aí foi quando eu competi 2 vezes, no aberto de culturismo,
que eram um aberto, né? São todas as categorias competindo contra todo mundo. Então eram 16 categorias, 26 atletas. E eu também fiquei em segundo lugar, que é esse menorzinho aqui, o vice-campeão aí do aberto de turismo do Capital Fitness, do aberto de fisiculturismo Capital Fitness, né? Foi bem legal. E no mesmo ano eu fui vice-campeão brasiliense com o grandão ali, O negão. Fui terceiro colocado, perdi pro Ítalo, vocês devem conhecer ele pelas Olha o redes tamanho da sociais panturrilha aí. dele. O Ítalo foi vice-campeão, Daniel Miranda foi campeão e fiquei em terceiro lugar. Ítalo Ridley. Em 2014 eu tive uma lesão na coluna, provavelmente foi a que eu tenho hoje, espondilolistese, que é um deslizamento da vértebra L4 sobre a L5. Tive que fazer uma infiltração na região do quadril, perdi 6 centímetros de perna. Uau. E para o fisiculturismo a simetria é extremamente importante, né? Fiz 20 sessões de pilates, mais fisioterápico, para poder tentar fortalecer a minha estrutura aqui interna, para poder proteger, os músculos protegerem a minha coluna vertebral. E nesse período tive que focar não só nos pontos fracos, eram orientações também de profissionais, atletas mais experientes, falou, se você competir de novo, provavelmente você vai repetir o seu físico. Isso não vai demonstrar nenhum tipo de evolução. Então sempre é interessante, todo atleta faz isso, tira um ano sabático, bate só nos pontos fracos e depois você volta. Eu aproveitei que já tinha me machucado, por falta de informações erradas ali que eu tinha obtido até então. Muita empolgação, né? E novo, né? Então, muita energia e tal, muita força. Acabei sendo negligente em relação ali um volume de exercício que eu estava fazendo para a perna, que já era o meu ponto fraco. Eu acabei me machucando e fui tratar em 2014, não só corrigir a perna que agora estava muito diferente da outra, outros pontos fracos, né? Mas passar por esse processo fisioterápico aí, onde também eu aprendi bastante coisa. E aí, em 2015 eu volto. Já com a minha orientação. Aí já venho com a orientação da nossa profissional aqui, especialista em fisiculturistas amadores. Sem nunca ter competido. Tipo, aquela que se meu marido não ganhar o processo. Essa federação. Foi quando a Kátia me conheceu, né? Me conheceu nesse período. Eu te conheci em 2014. Que eu estava saindo da lesão, entrando na preparação para o Campeonato Brasiliense 2015. Foi. E aí, foi aí que ela vivenciou, né, todo o processo ali. Aprendeu a treinar como se não houvesse amanhã, porque era assim que eu treinava, né, de uma forma muito intensa, sem muita qualidade técnica, mas muita potência, muita exigência física, né, muita intensidade. De onde eu tirava força, misericórdia. E ela me acompanhava. Teve vídeos onde eu colocando 500 quilos no leg press, ela colocando 450. E fazendo ali, explodindo veia no pescoço, tal, tentando seguir o bodybuilding responsável. Nossa, meu Deus do céu. Faltava sair sangue pelos ouvidos. Tanta força. E aí a gente, né, teve uma estratégia interessante de mudar de categoria, sair das 100 quilos e ir para clássico acima de 1,80. E aí essa estratégia foi interessante, apesar Qual é a diferença entre as duas categorias? Então, a categoria sênior até 100 quilos é só peso. Você se pesa, se você tem até 100 quilos, você está dentro da categoria. A categoria clássico, ela remete aos fisiculturistas clássicos, que levam em conta altura e peso. Então eu tinha um teto. Eu não poderia passar de 83 quilos, porque é o seu peso mais 2. Ah, tá. A sua altura... Mais 2 quilos. Sua altura mais 2. Então eu teria que pesar, eu tenho 1,81, teria que pesar 83 quilos. É o meu teto. Só que eu pesava 109 quilos com 7% de gordura. Eu não tinha muita gordura para perder. Teve que sacrificar muita massa magra, 20 quilos. Para perder. Foi o que o Paulo Rua falou para você, tá preparado? Porque você vai sacrificar muita massa magra para poder bater e adequar a categoria. Uau. E aí eu tive que fazer essa decisão.
porque até por questões financeiras também eu percebia que eu não ia conseguir sustentar por muito tempo, e eu só tinha essa chance, assim, eu tinha apostado todas as minhas fichas nessa estratégia, e eu falei, cara, vamos com tudo, se você acha que tá, e como eu tinha muito volume, provavelmente eu ia ficar bem seco e com um físico muito denso, né, muito Quando bom. você fala sobre questões financeiras, é que ser grande demanda muito, É muito caro, muito oneroso, né? muito caro, por É exemplo, mais comida, é mais suplementação, é mais... eu comia 30 ovos por dia, 1 quilo de carne por dia, 1 quilo de frango ou patinho moído por dia. Então, por exemplo, em vez de você desperdiçar a gema, você acaba comprando aquelas caixas de clara de Claras. ovo pasteurizada. O que otimiza muito, que eu batia com Clyde, eu fazia alguma bebida e tomava, batia com batata doce, eu fazia refeições líquidas, porque às vezes até para mastigar cansa, é muita comida. Então facilita, só que fica mais caro, né? Você comprar um litro de Beber um clara negócio e cru. tomar estilo Rock Balboa, não é para qualquer um, não. Mas né, nesse âmbito do esporte de alta performance, você faz qualquer coisa para atingir essa performance, né? Coma proteína, quanto mais você sacudir igual ovo, ela aquece e satura. Então você vai sacudir devagar. Daí! Então, fica muito caro, né? É um estilo de vida muito caro, não é... E aí, não é pra migrando qualquer para um. uma categoria que não te exigiria tanto peso, né? Não, é porque eu já estava muito pesado, então era só Era só secar. secar. Era só comer menos, né? O meu É o sofrimento contrário, agora né? era poder... Porque quando eu fui vice-campeão, eu cheguei a subir ali para o 103 e secava, pesava ali 99, 97, fazia o cardápio, eu subia no palco com 106 quilos. Porque você faz a secagem até o dia da pesagem. Depois come. E normalmente a pesagem é num dia, a competição é no outro. Então você fica comendo até o outro dia. Então você volta praticamente o dobro do tamanho. Algumas federações e outras competições foi mudando, às vezes a pesagem é no mesmo dia para evitar um pouco isso. Mas da pesagem até você subir no palco, você consegue comer bastante ao ponto de esse glicogênio que você está comendo e ser absorvido todo pelo músculo, você aumenta muito de volume em assim, horas, né? Uhum. É uma estratégia muito conhecida no fisiculturismo. E aí a estratégia era, né, ficar nessa categoria que tinha um cara que foi 5º lugar no Arnold Classic. Não era um cara muito fácil, bem mais alto do que eu, braços, né, bem grandes assim. E aí eu percebi que na verdade o ponto fraco mais era a perna. E eu já tinha me dedicado bastante por anos na perna, né? Minha perna era um ponto forte. Já tinha recuperado. Já tinha recuperado Da não lesão. só a simetria, mas tinha melhorado a simetria entre uma perna e outra, mas também tinha ajustado a simetria entre o tronco que eu tinha já desenvolvido com membros inferiores, né? Legal. Então eu já estava bem ajustado ali. Bem proporcional. Isso. E aí eu tive a surpresa de ganhar, né? Que é o douradão aqui, ó. Que eu fui campeão brasileiro de fisiculturismo. Em 2015, fiquei em primeiro colocado e fui classificado para o Campeonato Brasileiro, que pela primeira vez seria em Brasília. Então, realmente era a minha última cartada, porque tudo já era muito caro. Para ter, né, a oportunidade de competir em um campeonato nacional, eu não precisaria viajar, porque ia ser aqui em Brasília, não ia pagar hospedagem, então tudo seria um pouco mais fácil, né? Uhum. E aí essa trajetória aparentemente me deixou, acho que, psicologicamente cansado ao ponto de eu não ser tão rigoroso na dieta quanto eu fui para o Campeonato Brasiliense. Porque nesse você se preparou por mais tempo, Foram né? 20 semanas, eu perdi 20 quilos em 20 semanas. Eu saí de 107, 103 5 eu já, meses. para 83 quilos em 20 semanas. Então, esse processo, né, de ganhar o campeonato de fisiculturismo e dar oportunidade de eu ir para o brasileiro também me
fez enxergar um pouco mais em relação à trajetória que eu estava assumindo, né? E uma das coisas mais valiosas que minha conversão trouxe foi justamente ressignificar. Eu entendia que o excesso de músculo ocultava uma fraqueza interna, uma fraqueza interior. Os problemas que eu vivia dentro de casa, ali como um pai alcoólatra, fazia com que eu ocultasse a minha incapacidade de ajudá-lo ou de resolver o problema de alguma forma com excesso de músculo. Todo excesso esconde uma falta. Então, ao ressignificar minha identidade, a trazer, né, Cristo como realmente um pai perfeito para mim, eu não precisava mais ter esse excesso de músculo, não precisava me sentir forte. O poder de Deus aperfeiçoa em nós através das nossas fraquezas. Então, eu coloquei as minhas fraquezas internas ali no pé da cruz, e isso trouxe um ressignificado novo até para a minha carreira, né? Então, eu sempre incentivo hoje tudo que eu aprendi durante toda essa trajetória em relação a ganhar massa magra, é para contribuir para a saúde, longevidade, entendendo que tem estudos relacionando o ganho de massa magra e força com mais tempo de vida, né? E essa funcionalidade, você pegar coisas dentro de casa, compras no carro, subir escada, isso tudo depende de força e massa muscular, né? Uhum. Então, hoje eu uso o meu conhecimento para trazer um pouco mais de significado no processo. E é lógico que, inevitavelmente, você se alimentando bem, treinando direitinho, a sua estética ela vai mudar, inevitavelmente. Ela só não pode ser, assim, O fim principal, o né? fio principal do projeto. Ele tem que ser consequência de assumir um novo estilo de vida que vai reverberar numa longevidade e um corpo mais saudável, né? Uhum. Então, para todos aqueles, né, que entendem que esse vídeo vai fazer sentido, que você percebeu alguém que está começando a trajetória ou está frustrado porque essa trajetória está demorando muito, né? Inevitavelmente você vai passar por algumas estagnações, como falei no início, algumas dificuldades que você vai precisar se orientar com bons profissionais. Mas sempre levando em conta a ética primeiro, né? A gente tem que colocar sempre a nossa saúde em primeiro lugar. Perfeito. Então manda esse vídeo para essa pessoa que você vê que está nessa trajetória, que está com dificuldade, para saber se vale a pena esse caminho, qual seria o melhor caminho de chegar. Vai demorar um pouquinho mais, mas vai trazer mais segurança para você. Para aqueles que acham que é só estética, então não é só estética. Tem uma contribuição, sabe, infinita para a saúde, né? Até saúde psicológica, o ganho de massa muscular e o treinamento para o ganho de massa muscular afeta bastante, né? Então, se essa história, minha trajetória, pode ajudar a inspirar outras pessoas a buscar a saúde, qualidade de vida, longevidade, e entenderem que todo caminho tem um preço, há consequências, é um princípio bíblico do plantio e da colheita. Então, se teve pessoas como eu, que já fizeram um plantio e mudaram esse plantio para colher coisas novas daqui para frente, é melhor você pegar essa experiência e fazer o melhor com que você pode, né? Perfeito. É uma mensagem, se eu posso deixar alguma mensagem em relação à minha vida, minha trajetória de ganho de massa muscular, tenta trazer sentido. Por que você está querendo ganhar massa muscular? É só para ficar mais popular? É para trazer uma recompensa muito, sabe, rasa? Então, tenta olhar para o que você está tentando esconder dentro de você. Qual a motivação, né? Isso, precisa resolver isso dentro de você para entrar num projeto como esse. Porque senão você pode enveredar aí para uma área que pode acarretar muitos riscos para a sua saúde. Eu não acho errado você começar a treinar, você querer melhorar Jamais. o corpo por causa da estética, né? Eu não vou ser hipócrita de dizer que eu só treino por causa da minha saúde. Não, obviamente que a gente gosta de olhar no espelho e gostar do que a gente vê. Mas a gente tem que ter sempre em mente, a gente precisa ter maturidade para nunca sacrificar a saúde. Perfeito. Nada vale a pena É isso aí. em sacrifício à saúde. Né? Nada. O bem mais valioso que nós temos é a nossa saúde. Sem saúde a gente não pode fazer nada. Né? Então, devo treinar pensando na minha estética, em ficar bonita? Claro que eu posso.
mas qual o sacrifício que eu vou precisar fazer para eu alcançar esse padrão estético que eu tô atrás? Eu vou precisar sacrificar a minha saúde? Aí, se vocês fizerem essa pergunta e a resposta for sim, aí eu recomendo que você mude a rota. É verdade. Porque não vale a pena, né, amor? Não vale a pena, de forma alguma. É isso aí. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo sobre a história do Beto no mundo fitness. E é isso aí, gente. Fiquem com Deus. Deixem aí nos comentários caso vocês tenham alguma dúvida, alguma curiosidade, recomendação sobre algum vídeo. E com certeza nós vamos ler. E deixem ideias também para os próximos vídeos. É isso aí. Curta, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.